No ar, o programa Não Desista. Não desista da sua vida, dos seus sonhos e não desista de lutar. Não abra mão da sua vitória e da sua felicidade. Programa Não Desista. Apresentação: Pastor Fagner Mendes. Desperta América, desperta New Jersey, desperta você que está aí agora, desperta para o que Deus quer fazer na sua vida. Bom dia! Estamos juntos com mais um programa, Não Desista, estaremos juntos até as 9 falando da fé, mostrando para você que há um jeito, a solução, seja qual for a sua dor, o seu problema, seja qual for a situação que você esteja vivendo. Existem pessoas que quando elas passam por uma situação difícil, elas passam por um problema, então elas se fecham, elas se entregam, elas se deprimem. E há outras que, no momento de angústias, elas abrem o coração e elas começam a recorrer àquele que pode todas as coisas. Então, se você está passando um problema difícil, uma situação de dor, saiba que há um Deus, que a mão dele não está encolhida para você, nem seus ouvidos surdos. Ele quer e pode te ajudar. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em... Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. Tu és o meu construtor. Tira tudo que é velho, clareia a casa, preencha as lacunas e fazendo morar. Espírito Santo na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo na minha casa. Já deixei a
faça morada. Você está ouvindo o programa Não Desista. Apresentação, Pastor Fagner Mendes. Lembrando que você pode se comunicar pelo 201-757-7665 e você pode contar a sua experiência com Deus, você pode também pedir ajuda. Nós estaremos formando uma corrente de fé no fim do nosso programa. Você pode pedir a sua oração, nós vamos incluir o seu familiar. E olha, certamente o poder de Deus vai alcançar você, onde quer que você nos ouça, aqui dos Estados Unidos ou do mundo, pelo nosso aplicativo Mídia Brasil EUA. Você vai ver testemunho, você vai ver milagres, você vai ouvir, sim, que é um Deus que age nos nossos dias, que transforma, que liberta e que cura através da fé. E nós temos aqui no nossos estúdios a Dona Vera. Bom dia, Dona Vera. Dona Vera, hoje está tudo bem, né? Graças a Deus. Muito bem. Dona Vera, qual é a sua história? Como é que a senhora chegou na igreja? Como é que está a sua vida hoje? Ok. Eu cheguei na igreja com muitos problemas espirituais e na saúde. E o que me fez chegar até a igreja foi o meu problema de saúde. Porque me apareceu uma dor na coluna que era assim, não era qualquer dor, era uma dor que eu parei de trabalhar. Eu fiquei uma semana em casa sem poder trabalhar, não podia fazer nada. E a senhora já tinha ido em médicos e tudo isso? Sim, aí eu fui no médico, né, porque eu precisava ir, que eu tinha uma filha pequena, e eu precisava ir no médico. Eu precisava ficar boa. E eu fui no médico. Voltei pior. Porque eu ainda conseguia caminhar, né? Era uma dor que eu ainda conseguia levantar. Não podia fazer as coisas, mas eu podia levantar e pelo menos caminhar. Com dificuldade, mas eu podia caminhar. Então, quando eu cheguei no médico, ele não sei o que ele fez, ele torceu minha coluna e eu fiquei pior. Fiquei pior. E eu fiz, e agora, meu Deus? Nisso, tinha uma pessoa lutando por mim, né? Que, coitada, essa pessoa só faltou me amarrar e trazer até a igreja. Eu disse, não, agora não tem para onde eu ir mais. Eu já fui em tudo que é lugar e eu preciso ficar boa. Eu disse, não, eu vou. Quanto tempo a senhora sofreu com essa dor? Pastor, não foi muito tempo não, porque eu não podia, como eu falei ao senhor. Então, eu creio que Deus permitiu isso para me trazer até a casa dele. Porque foi incrível. E foi uma semana apenas, porque eu fui no médico e fiquei pior. E por isso eu cheguei até a igreja. E quando a senhora fala que problemas espirituais, a senhora, assim, o que? Depressão? O que aconteceu? Assim, eu era uma pessoa assim, muito nervosa, pastor. Eu não confiava em nada nem em ninguém. A minha filha era pequena e quando alguém convidava, queria levar ela em algum lugar, eu falei, eu não deixava, porque não, vai bater o carro, ela vai morrer. E eu não deixava, eu ficava nervosa. E eu, assim, era uma pessoa assim, tinha medo de tudo, pastor. Eu não podia ficar no escuro, eu morria de medo de escuro. Se eu fosse em um lugar e tem uma porta assim aberta, sem a luz acesa, eu virava a cara para não ver. Então... Só tinha um terror noturno? Sim. Então foi aí que eu vim. Hoje a senhora ri, né? Mas muito, porque hoje eu sou outra pessoa hoje. Eu sou uma pessoa muito feliz. Então eu vim até a igreja. E chegando aqui, né, o senhor sabe que quando a gente está com uma dor, a fé manifesta. E minha fé foi lá para cima. E eu nunca esqueci esse dia. Eu vim... A senhora chegou por um convite? Foi um programa? Um convite. Um convite. Inclusive de uma pessoa que vinha lutando por mim muito tempo. Eu dei muito trabalho. A senhora resistia ou veio de início? Sempre. Eu ficava... Não, eu não vou nessa igreja, eu não vou. Não adianta, eu não vou. A senhora era daquelas que dizia, nessa igreja nem morta. Eu falava assim, eu sei que eu tenho que ir na igreja, mas nessa eu não vou. Não adianta, eu vou na igreja. Eu sei que eu preciso, mas não vou nessa. Tá bom. E a senhora resistiu muito tempo? Eu resisti, pastor, eu dei muito trabalho para chegar. Muito trabalho. Aí vim, né, pela dor. E nisso começou a oração. Foi um domingo, eu vim um domingo, que era um propósito da família. E essa pessoa lutando, toma, leva essa pastinha, põe o nome da sua família e você vai. Ah, eu não vou. E deixava. Aí quando eu vi que realmente eu precisava vir, peguei a pastinha toda humilde, né, toda precisada. E vim com aquela pastinha na mão. E quando começou a oração, o pastor falou assim,
Você fecha os olhos e vamos começar a oração. Você que chegou com uma dor, põe a sua mão no lugar da dor. E eu pus, pastor. E eu estava tão aflita com a dor, tão aflita que eu não estava ali. Eu me entreguei de corpo e alma ali, pastor, na hora, porque a dor era muito grande. E foi o pastor fazendo aquela oração forte. Pastor, eu senti um fogo tão grande saindo da minha coluna, tão grande. Eu falei assim, meu Deus. E eu mexi, o que é isso? E pronto, e eu segui na fé, né, com o olho fechado. E quando terminou a oração, o pastor falou assim, eu gostaria de saber, você que chegou com uma dor, como é que você está agora? Quem não está mais com dor, levanta a mão. Eu fui a primeira a levantar a mão. Aí ele perguntou, onde era? Eu falei, onde era a sua dor? Eu falei, expliquei a situação, que fui no médico e fiquei pior. E agora? O que a senhora não podia fazer? Não podia fazer nada, pastor. Então faça aquilo que a senhora não podia fazer. E eu fiz tudo o movimento, pastor. E ali eu fui... O milagre foi no na mesmo hora. dia, pastor, eu fui curada. Pronto. E aí eu dei trabalho para chegar na igreja, mas a partir dali, pastor, eu peguei firme com Deus. Eu peguei meu envelope, saí da igreja tão feliz. Tão feliz, e eu disse, não, agora eu tenho que lutar. A senhora viu a manifestação do poder de Deus ali na hora? Na hora, pastor. E eu saí dali numa felicidade tão grande com o meu envelope do dízimo na minha mão. E eu falei, não, daqui eu não vou sair nunca mais. E essa pessoa que lutava por mim ficava me ligando. Era sexta-feira, E aí, tudo bem? Tudo bem. Você foi na igreja? Eu disse, olha, se você perguntar mais uma vez se eu fui na igreja, eu não vou mais. Porque eu agora não vou sair mais. Decidiu, né? Decidi, pastor. Foi uma decisão ali. Aí o senhor sabe, né? Aí eu comecei a lutar pela minha família, né? Eu falei assim, não, eu fui curada, agora eu tenho que lutar. Porque eu fui uma pessoa, pastor, eu sou uma pessoa do interior e meus pais tiveram muitos filhos. E eu fui uma pessoa assim, muito pé no chão. Eu sempre me preocupava com minha família. Aí passei a lutar por a minha família. E foram muitas bênçãos que eu recebi, né? O pessoal sabia que eu estava firme na fé. E sempre tinha Vera, ora por isso, por aquilo. E eu orava, e Deus respondia. E o senhor sabe que eu tenho meu esposo, eu venho lutando por ele, né? Mas não chegou a hora dele ainda, porque vai chegar a hora dele, eu tenho certeza. E pronto, aí passei. Então, depois que comecei a lutar pela minha família, começou um propósito para o Espírito Santo. Uhum. E o pastor ficava me insistindo e fez, não, você que não tem o Espírito Santo, você precisa ter o Espírito Santo, porque você sem o Espírito Santo, você pode conseguir bênçãos, mas você não vai ser até para sempre, né? A senhora entendeu que não era só a solução, não. A cura. Sim, senhor. Que Deus queria fazer, quer mudar toda a sua vida, senhor. não é isso? Sim, senhor. E para isso a senhora tinha que receber o Espírito Exatamente. Santo. Caiu a ficha. Caiu a ficha. A senhora entendeu isso? Entendi, pastor, na hora. E aí, como é que foi essa busca? Então, aí ele falou assim, começou um discipulado, né? E o pastor procurou pessoas que queriam mais do Espírito Santo, que queriam receber o Espírito Santo. E eu fui convidada na hora, eu aceitei o convite. E comecei a minha caminhada, né? Com aqueles formulários e ouvindo a palavra e estudando. Só um minutinho. Então, a senhora, no começo, a senhora se libertou de tudo. As dores... Na hora. Houve aquela limpeza. Na hora, pastor. Na hora. Então, aí começou, né, esse discipulado e eu segui firme, né? E eu fiz tudo que o pastor mandava fazer, eu fazia, tudo. Meus propósitos de acordar madrugada, chegar na janela e gritar. E eu fazia tudo aquilo, né? E chegou uma quinta-feira, porque eu passei muito, assim, o discipulado não foi em seguida, né, que eu fui liberta da minha dor. Demorei um tempo, pastor. Eu passei muito tempo na igreja sem o Espírito Santo. Quanto tempo, dona? Pastor, eu passei muitos anos, passei uns 4 anos. Mas por que a senhora não entendia? Não é isso. E depois eu entendi porque o que não acontecia. Eu me entregava, na hora da busca eu me entregava. Só que vinha os pensamentos, a preocupação, sabe como é que é? A preocupação de resolver as coisas, sabe? As distrações. Só Sim, tinha a fé dividida, era isso? Sim, exatamente. Eu falei assim, vinha aquelas preocupações, minha família, como é que tá, sabe? E aquela guerra na minha mente. E eu falei, não, eu não posso fazer isso. Então o pastor me acompanhou, falou assim, no discipulado. Ele falou assim, se você tem muitas coisas para resolver, todos têm, você faz uma lista e a primeira vai ser para o Espírito Santo e foca nisso. Não deu outra, pastor. Eu comecei, eu ia para o trabalho, parecia uma doida na rua, falando com Deus. Eu disse, não, Deus, eu preciso, eu tenho... Mas a fé é loucura, né? A fé, eu disse, não, eu tenho que ter o Espírito Santo. Eu disse, não vou nem por aqui pela fé. Eu cortava caminho para ir falando com Deus. Chegava em casa, ia no banheiro, dobrava meu joelho e falava com Deus, eu quero ter o Espírito, porque eu não tenho, meu Deus, o que está faltando? Aí começava a perguntar.
começava a perguntar, meu Deus, o que está faltando? O que está faltando? E Deus foi mostrando, né, detalhezinhos. E eu busquei tudo, porque eu falei assim, perdoar, nunca tive problema perdoar, que eu sempre perdoo. Só tinha mágoa também? Não, graças a Deus não tinha, pastor. É. Não tinha, pastor, não tinha mágoa, não. Eu sou uma pessoa muito fácil a perdoar. Então, aí eu comecei, né, o primeiro da lista, e eu comecei, chegava em casa, dobrava meu joelho no banheiro, no trabalho tinha uma folguinha no banheiro, dobrava meu joelho, rapidinho, mas dobrava, falava com Deus e peguei firme. A senhora focou no Foquei, Espírito pastor, Santo. eu falei, não, agora eu esqueço, eu sei que eu vou resolver depois. O pastor falou que depois do Espírito Santo tudo é consequência, eu vou conseguir. Não deu outra. Aí, nessa sala aqui do batistério, né? Eu falei assim, Deus, eu vim decidida, pastor. Eu falei assim, eu não volto para casa sem ter o Espírito Santo hoje. Não volto. Decidiu, né? Decidi, pastor. Aí cheguei nessa sala do discipulado, me entreguei. Fui a primeira da fila ali na frente. Me entreguei, eu esqueci que eu estava ali. Me entreguei, pastor, foi um dia... Eu nem consigo falar, porque foi um dia assim, tão marcante na minha vida, que eu ali recebi o Espírito Santo. Aí pronto, eu estava completa, pastor. Eu saí dali falando sozinha, eu falei assim, meu Deus, e fui para casa, mas ela lembra até hoje. Eu fui para casa, eu morava na outra rua, né? Eu não morava ainda onde eu moro hoje. Fui para casa, assim, era uma felicidade tão grande que eu queria gritar para todo mundo que eu tinha Espírito Santo, pastor. Aí fui lavar os pratos, que eu deixei rapinho na pia para vir para a igreja correndo. E lavando os pratos e falando com Deus, assim, louvando e falando. Aí mãe era lá no sofá, pequena. Mãe, você tá doida, mãe? Eu disse, não. Você tá falando sozinha? Não, eu tô falando com Jesus. E pronto, aí a partir dali eu fui... Pronto, eu tenho lutas, todos têm lutas, mas é incrível. Parece que eu não tenho luta nenhuma, não tenho problema. Porque é uma felicidade em mim tão grande, a certeza de que tudo vai resolver, que não me preocupa. Então a vida da dona Vera mudou da água para o vinho. Completamente, pastor. Porque como eu aprendi uma coisa, que o que eu não conquistei, o que eu já conquistei e o que eu não conquistei até hoje, eu não vai comigo. Agora, esse tesouro que está em mim, eu não quero perder por nada. Amém. Por nada, pastor. Financeira, se der, ok. Mas esse tesouro que eu tenho comigo, eu não quero perder ele por nada. Dona Vera, a senhora disse que lutou pela família, a senhora recebeu o Espírito Santo. Sim, senhor. E aí a senhora recebeu, então, essa força. Sim, senhor. Né? Que o Espírito de Deus é o poder dentro de nós. Exatamente. Né? E aí a família, a senhora tinha um problema com a sua filha também, não era isso? Sim, eu tenho apenas uma filha e eu tive muitos problemas com ela. Muitos problemas, porque, pastor, enquanto era pequenininha, era mais fácil controlar, né? Mas depois que vai crescendo, aí começa a vir as lutas na escola, porque em casa os pais ensinam uma coisa e na escola é outra completamente diferente. Então ela foi crescendo, foi querendo conhecer as coisas, né? E por mim, pastor, eu botava a mão no fogo pela minha filha, porque aparentemente na escola a minha filha era uma santa. É tanto que quando ela deu o testemunho dela, coisas que eu fiquei surpresa, que eu nem sabia, sabe? E ela passou pelas lutas dela, inclusive ela quis se matar, sabe? Ela falou que tinha pensamento de suicídio. E ela falou isso na escolinha, né? E então não falou pra mim, ela falou na escolinha. E depois chegou até o meu ouvido, né? Mas ela passou uma luta só porque eu não tinha sabedoria ainda. Eu era assim, criança na fé, não tinha assim, experiência com Deus. Tanto eu já tinha Espírito Santo, mas aí tá, então vai pegando experiência, né? Pra lutar. E sei que foi difícil, ela sozinha, ela começou, né, e eu lutando, eu falando assim, Deus, eu não aceito, eu entrego a minha filha no teu altar, e eu creio, meu pai, que um dia eu vou ver minha filha servindo a Deus como eu estou te servindo, ela vai ter o Espírito Santo igual eu tenho. E foi o que aconteceu, porque é uma história muito longa, pastor, eu estou resumindo, né, então ela começou a lutar com as forças dela, né, ela e Deus, e hoje minha filha está no mesmo caminho que eu, é uma mulher de Deus. Tem o Espírito Santo também. Sim, tem o Espírito Santo e, para mim, isso é o... Dona Vera, nós estamos no jejum de Daniel. Há muitas pessoas que estão nessa luta hoje também, né? Sim, senhor. Querendo receber. Qual é o conselho que a senhora daria para essa pessoa? Inclusive, a senhora falou aí da decisão. Domingo nós teremos o domingo da Páscoa com a Santa Ceia da decisão. E essa pessoa que quer também receber o Espírito Santo, e como a senhora, ela tem outras coisas também pendentes. O que a senhora diria para ela? O que eu diria é a mesma coisa que o pastor me ensinou, né? Que todas essas coisas, essas preocupações que a pessoa tem, que faça uma lista, mas na primeira da lista ela põe o Espírito Santo. E ela vem decidida, que falou que faça como eu fiz.
Hoje eu não volto para casa sem o Espírito Santo. Se entrega, corpo, alma e espírito. Quando vier os pensamentos, ela vai amarrando e repreendendo. E quando ela menos esperar, ela vai receber o Espírito Santo. Foi o que aconteceu comigo, pastor. Colocar toda a força. Toda a força. Foi Focar. o que eu fiz, focar. E seguir firme, né? Porque o jejum do Daniel, para mim, é o meu fortalecimento. Eu sempre faço, já tenho espírito, mas toda vez que tem o jejum do Daniel, eu tô dentro. Hoje a dona Vera, assim, Pastor, ri de acidente. Né? Ontem o Marcos falando comigo, né? O dono lá do meu trabalho, falando assim, um dia eu vou ser como você tá sempre rindo. Eu falei, Marcos, mas não é porque eu quero aparecer, é porque eu sou feliz mesmo, então eu tenho que rir mesmo. Amém. Um dos frutos do Espírito é a alegria, pastor, né? eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus. Amém. E vem de dentro, né? Vem de dentro. do Espírito. É uma alegria que não tem explicação, né? Quer dizer, tem porque é o que está comigo, né? Porque mesmo diante das lutas, a senhora está sorrindo, a senhora está feliz, Sempre, a senhora pastor, está eu passo bem. por lutas que ninguém nem acredita. Ninguém, porque só eu e Deus sabe. Mas não importa, porque isso vai passar. Amém. Dona Vera, teve alguma música quando a senhora estava nesse processo que marcou a senhora? Sim, senhor. A senhora lembra o nome? É assim, eu vou cantar um pouquinho dela, porque... Vamos ver se a senhora tem jeito. É que né? fala assim, Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim. Nossa operadora, acredito que tem, né? Isso é. Tem a música. Essa música não tem como esquecer. Eu até esqueço assim a letra completa, mas esse pouquinho aí eu não esqueço. Olha, dona Vera, a senhora leva jeito, hein? Vamos gravar um CD aqui junto com a... Me convida. Tá bom, então. Dona Vera, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza ajudou muita gente. Nada, pastor. Deus abençoe e bom dia para a Amém. senhora. Obrigada. Então, Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa para minha oração. Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu
lembrando que daqui a pouco nós estaremos realizando aquela corrente de oração em favor de todos os que se encontram aflitos, desesperados. Você pode ligar, incluir o seu nome e também receber ajuda espiritual. O número é o 201 757 7665. Você pode também mandar o seu áudio, você pode também mandar o seu texto pelo WhatsApp, ou mensagem de texto, pelo Telegram. Nós estaremos aqui incluindo o seu nome. Como a Maria Pereira, ela sente muito desânimo e ela pede oração. E a Isabela Ribeiro, ela pede oração pela sua família, o Yuri, a Ingrid, a Amanda e o Alex. Nós estamos aqui incluindo, então, vocês para a oração. Você que quer, participe, ligue e nós vamos estar incluindo o seu nome para a oração. Deixe seu copo com água preparado se você quiser e puder. Meu nome é Joelma Santos, eu tenho 35 anos e eu vim de uma família simples. Eu me recordo que nós chegamos na igreja, eu tinha mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Meu pai foi curado, foi liberto. E esse período foi um período de muita paz. Só que chegou uma certa época que meus pais se enfraqueceram na fé. E nós começamos a ir esporadicamente à igreja, até que, de fato, a gente se afastou. E foi aí que as coisas ruins começaram a acontecer. Aos 11 anos de idade, eu sofri uma violência sexual. Eu saí para comprar um remédio e foi aí que uma pessoa me arrastou para o meio do mato. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo ali naquele momento. Eu pensei que aquela pessoa ia me matar. Estava me pegando para me matar. E quando eu cheguei em casa, os meus pais já estavam desesperados atrás de mim, os vizinhos. E naquele dia, eu perdi a minha inocência. Na verdade, eu já não era mais uma criança pura, porque eu cresci com muito medo. Eu perdi um ano na escola, eu não conseguia sair sozinha, eu achava que todo mundo ia fazer mal para mim. Quando eu cheguei à adolescência, eu comecei a me distrair com bebidas, festas. Eu lembro que muitas vezes, várias vezes, eu bebia e eu não conseguia, eu voltava arrastada para casa, né? E no outro dia eu sempre passava muito mal, mas no outro final de semana eu bebia muito de novo. Com o passar do tempo, eu conheci uma pessoa e eu me casei com essa pessoa. E nós tínhamos uma vida, assim, muito boa financeiramente, né? Só que eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim durante esse casamento, porque eu via que eu tinha tudo. Não me faltava nada, mas ao mesmo tempo eu era triste. E eu me recordo que eu preparei uma viagem para fora do Brasil e nós viajamos com todo luxo e esse casamento acabou lá. E eu voltei para o Brasil sozinha. Foi aí que se evidenciou a depressão, porque durante o casamento eu sei que eu já estava em depressão, porque eu sentia aquele vazio na alma. Eu cheguei ao ponto de esquecer de tomar banho. E só me dar conta quando eu acordava. Quando eu acordava, eu vi, eu não tomei banho ontem. Só que assim, eu já não queria mais cuidar de mim. E foi aí que eu tive o desejo de suicídio. E naquele momento, o pensamento que veio, né, à minha mente foi: você já perdeu seu casamento, a sociedade não vai te aceitar como uma mulher divorciada, você já perdeu tudo. Então, já não tem mais jeito para você. Eu já não queria mais viver. Para mim, a vida já não tinha mais sentido. Foi aí que eu me recordei da minha infância, que naquela época nós tínhamos paz. Eu me lembrei, assim, de tudo que a minha família vivia, né? Só que eu estava, assim, de salto alto no fundo do poço. O meu orgulho não deixava eu voltar. Eu sabia que aquele era o caminho, eu não tinha dúvidas, eu sabia que aquele era o caminho. E eu fui. E eu lembro que eu fui, mas eu entrei de cabeça baixa, porque mesmo na igreja eu tinha vergonha de encontrar alguém conhecido. Naquele dia eu estava muito triste, né? Eu não tinha mais desejo pela vida, mas eu saí de lá cheia de esperança. Eu tive coragem para lutar. Né? Eu entendi, naquele dia, pela palavra que eu ouvi, eu entendi que existia um Deus,
que cuidava de mim. Eu aprendi que Deus, que o Senhor Jesus precisava ser o meu Senhor. Eu tinha que lutar pelo abençoador, que o dia que eu tivesse o abençoador dentro de mim, eu ia ter todas as bênçãos. Eu fui indo à igreja, fui aprendendo, né, que eu tinha que me libertar de toda a carga que eu carregava, né, a carga do passado. Então, assim, eu perdoei as pessoas que me fizeram mal, inclusive a pessoa que me fez mal na infância. Eu me libertei da depressão, mas, assim, faltava algo. E foi aí que eu entendi e eu ouvi que era o Espírito Santo que ia preencher. E aí eu comecei a buscar. Comecei a ter sede pelo Espírito Santo, comecei a ler os livros do Bispo Macedo, eu comecei a ler a Bíblia, tudo que eu ouvia eram as pregações, a palavra do Bispo, e eu ia buscando como receber o Espírito Santo, eu ouvia os testemunhos, porque aquilo se tornou a principal coisa, né, na minha vida. Eu me recordo que eu me vestia, eu não tinha pano de saco em casa, então eu me vestia com saco de lixo e ia para o banheiro buscar, porque assim, eu sempre ouvi dizer que eu precisava me humilhar. E eu me achava alguma coisa, né? E eu descobri que eu não era nada, né? Eu não tinha nada. E eu buscava muito. E um domingo eu me arrumei, né? Porque tudo que eu fazia a partir dali era para Deus. Porque tudo que eu queria era Deus. Porque assim, eu já tinha tido tudo na minha vida, né? E eu perdi. Então eu pensava, meu Deus, eu preciso ter o Senhor, eu preciso ter o Teu Espírito para eu ter o Senhor dentro de mim, para eu conseguir viver, porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou conseguir viver. E era uma igreja pequena, né? E eu sempre sentava no mesmo lugar ali, eu sempre sentava na terceira fileira, né, no cantinho. E assim, eu cheguei naquele domingo com muita sede, né? Eu queria muito o Espírito Santo. Eu comecei a buscar, na hora da busca, e veio a certeza de que eu não era sozinha, de que eu não estava sozinha. E que, assim, o que eu entendi é que eu podia perder tudo. Naquele momento, assim, eu posso perder tudo, eu só não posso perder o que eu tenho dentro de mim. E aquele oco que tinha dentro de mim, naquele dia foi preenchido. E eu saí dali com vontade de falar. Eu lembro que quando eu saí, quando a reunião acabou, a primeira coisa que eu fiz foi cercar uma pessoa. Eu nunca tinha feito isso, porque eu morria de vergonha, né? E fui cercar uma pessoa que estava saindo e falei, vem cá, você vem aqui, quanto tempo que eu nunca te vi? E a pessoa falou, não, eu estou afastada. Eu falei, não se afasta não se afasta de Jesus, pega firme, sabe? E eu comecei a falar de Deus para as pessoas, porque era o que eu queria. Eu não queria que as pessoas se afastassem de Deus e passassem por tudo aquilo que eu passei. Eu comecei a amar as pessoas. Eu comecei a ter amor pelas almas. Eu comecei a querer servir a Deus. Então, assim, todo o esforço que eu fiz até chegar ali, eu faria 1000 vezes de novo. Hoje eu sei que a minha joia preciosa é o Espírito Santo, porque é Ele que me conforta, é Ele que me dá forças, é Ele que me dá direção. É Ele. Tem coisas da vida, né, que ninguém me ensinou, que quem me ensina é o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo é a minha joia preciosa. Ele, hoje eu que fiz de tanta gente o meu Senhor, hoje Ele é o meu Senhor. Hoje eu sou uma pessoa feliz, né? Hoje eu consigo sorrir de verdade. Eu tenho até que me controlar para eu não sorrir muito, né? Porque eu quero uma pessoa fechada, hoje eu sou uma pessoa brincalhona, porque eu tenho essa paz, hoje eu sinto paz. E eu me casei novamente, Deus me deu um esposo maravilhoso, que me ama, que é meu amigo. E o mais importante, a gente tem o Espírito Santo entre nós, tem o Espírito Santo na nossa casa, a gente tem paz. O nosso lar tem paz. E eu sei que apesar disso tudo que eu tenho, porque eu tenho a vida completa, eu sou uma pessoa realizada, mas eu tenho dentro de mim que eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito de Deus, porque Ele é a coisa mais importante para mim. O Espírito Santo para mim é a minha força, é o meu sustento, é quem me guia, é quem me orienta, é quem me fortalece, é quem me dá direção. Na verdade, assim, eu sou um vegetal. Hoje eu tenho essa consciência de que eu não sou nada e que é o Espírito Santo que vive em mim. Então, assim, toda a força que eu tenho, todo o sorriso que eu tenho, o meu casamento, tudo é através do Espírito Santo.
Como todo ser humano faço planos e projetos que desejo realizar, mas a voz da consciência me faz entender que de nada me adianta se eu não te conhecer. De que vale toda a minha existência se em meu ser não tiver tua presença? De que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é te receber, Senhor Jesus? Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor. De que vale toda a minha existência se em meu ser não tiver tua presença? De que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é te receber, Senhor Jesus? Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor, Senhor Jesus. Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor. Chegamos ao momento da oração. A Sirlene, ela pede pelo esposo que está no hospital. Nós vamos, Sirlene, incluí-lo aqui para a oração. E a Cida, ela pede oração porque ela se sente vítima de feitiçaria
ela e a família. Bom, nós aqui incluímos todos na palavra de Deus e agora nós vamos formar aquela corrente de oração. Você que está aí em casa, se você puder e quiser, ou no trabalho, prepare o seu copo com água, é momento de falar com Deus. Nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, nós entramos na sua presença pela fé. A fé na tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos afirma que no dia da angústia, quando nós clamamos, o Senhor responde. E é exatamente isso que nós fazemos agora, por todos aqueles que o dia ou os dias têm sido de angústia, Senhor. Familiares enfermos, pessoas que estão doentes do corpo, da alma, pessoas que neste momento há um vazio dentro dela, um desânimo, ela não tem forças para se levantar. Meu Deus, agora onde estiver chegando a minha voz, chegue a tua presença para arrancar esse espírito de desespero, de dor, de aflição, de depressão, de opressão. Esse espírito que tem falado na mente dessa pessoa que para ela não tem mais jeito, não tem perdão. Em o nome do Senhor Jesus, neste momento eu ordeno que saia todas as forças negativas. E agora brilhe a tua luz sobre ela. Agora venha a tua força sobre ela, para ela se levantar. Agora, Senhor, o teu poder a cura, a liberta, a transforma. Em o nome do Senhor Jesus, amigo, amiga, receba a cura, receba força, receba ânimo, receba a presença de Deus na sua vida e agora. Meu Pai, consagra esse copo com água e ao beber, ela seja curada do corpo e da alma. É o que eu te peço e te agradeço, porque creio na resposta. Glorifica teu nome, Senhor, na vida desse povo. E aqueles os que creem, digam amém e graças a Deus. Sim, agora eu tenho paz, meu Senhor, na oração em nome de Jesus. Graças a Deus. Respire fundo. Você está curado. Você pode inclusive ligar no 201-757-7665 e dar o seu testemunho. Esse número ele está sempre disponível, porque sim, o poder de Deus ele se manifestou. Você está com forças e também tem a direção para a história da sua vida mudar, tá bom? Nós chegamos ao fim da nossa participação, a certeza que você foi ajudado e abençoado. Amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a sua terça-feira. Forte abraço e até o nosso próximo Não Desista. Você ouviu o programa Não Desista. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.
para o nosso Deus. Ele é o mesmo Deus de ontem, ele não envelheceu. Se o seu problema é grande, é somente os olhos seus. Se tua causa é impossível, bem maior é o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Sua causa ele pode resolver. Se você usar a fé, confiar e nele crer, ele faz o impossível por você. Não há nada impossível para o nosso Deus. Ele é o mesmo Deus de ontem, ele não envelheceu. Se o teu problema é grande, é somente os olhos seus. Se tua causa é impossível, bem maior é o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Sua causa ele pode resolver. Se você usar a fé, confiar e nele crer, ele faz o impossível por você. Ele mede as águas na concha da mão, das estrelas sabe o nome e quantas são. As nações são para ele como nada. De um pequeno ele torna um vencedor, de um escravo ele faz governador. O que você determina